Muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse nosso grande painel. Gostaria também de dar bom dia a todos que nos acompanham de forma remota. Começamos agora o nosso terceiro e último dia do 11º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Sou Eduardo Frois, estou presidente da Abrasta, Associação Brasileira de Talassemia. Sou portador de talassemia, assim como a Merula, que foi a fundadora da Abrale e também do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Vou moderar este painel, organizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, com o tema Papel das ONGs no cuidado e acolhimento ao paciente em tratamento fora domicílio. E antes de iniciar, fazer um lembrete que hoje é aniversário do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, 34 anos. Então, vamos começar o dia dando uma salva de palmas para os nossos convidados e também para o SUS. O papel das organizações não governamentais no cuidado e acolhimento de pacientes em tratamento fora do domicílio, o conhecido como TFD, é fundamental para garantir apoio social, emocional e logístico a quem precisa se deslocar para centros urbanos maiores para realizar tratamentos complexos, como quimioterapia, radioterapia, cirurgias oncológicas. Essas organizações, muitas vezes, suprem lacunas deixadas pelo sistema de saúde pública, oferecendo hospedagem, alimentação, transporte e até mesmo suporte psicológico para pacientes e seus acompanhantes. Além de serviços essenciais, as ONGs também atuam como defensora dos direitos dos pacientes, garantindo que tenha acesso ao tratamento adequado e promovendo iniciativas de conscientização e prevenção. Ao reduzir o estresse logístico e emocional dos pacientes e seus familiares, essas organizações permitem que eles se concentrem na recuperação e no tratamento, fortalecendo a rede de apoio e melhorando a qualidade de vida durante o período de tratamento. Este é um tema de extrema importância e que precisa ser cada vez mais abordado. Então, para começarmos nossa mesa, apresento os nossos convidados especiais desta manhã. Agenilson da Silva, professor do Estado do Amapá e administrador especialista em gestão e saúde e presidente da ONG Carlos Daniel. Seja bem-vindo, Agenilson, querido amigo. Daniele Casselli Branco, gestora da Associação Nossa Casa, terapeuta ocupacional, especialista em oncologia e gerontologia, vice-presidente do Comitê Municipal de Controle ao Câncer de Mama de Fortaleza. Seja bem-vinda, Daniele, em mais um TJCC. Ula Ribeiro, fundadora e gestora do Grupo de Assistência à Criança com Câncer de Sergipe, empreendedora social, consultora do terceiro setor, especialista em gestão de projetos, coautora do livro Mulheres no Terceiro Setor. Ula, seja bem-vinda também ao TJCC. Daniele Bassos, gerente de operações e impacto social do Instituto Ronald McDonald's. Daniele é jornalista, mestre em gestão de organizações sem fins lucrativos da Universidade Autônoma de Madrid. Especialistas em políticas públicas e democracia pela UFMG. Atua no terceiro setor há mais de 20 anos em prol da redução das desigualdades presentes em nossa sociedade. E nos últimos 10 anos, no setor de saúde e proteção social, apoiando a consolidação de políticas públicas e ações estratégicas de cuidados à saúde no Brasil, especialmente voltada a crianças e adolescentes com câncer e seus familiares. Daniele, seja bem-vinda também. Então,
só para a gente ver a dinâmica do painel, cada um de vocês tem 10 minutos de apresentação individual. E nós vamos começar com a Daniele. Então, Daniele, eu acho que você tem um videozinho, né? Ah, Dani, é que uma trouxe e outra não. Muito bem. Vamos começar pela Daniele Castelo Branco. Então, Daniele, 10 minutos para você poder fazer a sua fala inicial. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui em mais um TJCC, eu que acompanho desde o início. Mas eu queria primeiro agradecer a Abrale pelo convite, né, e pela oportunidade de estar aqui nesse painel debatendo sobre um tema tão importante, como bem disse o Edu. Eu espero que esse seja o pontapé inicial para a gente introduzir e trazer esse tema para a pauta, porque quem acolhe pacientes que vêm do interior do Estado sabe o quanto isso é desafiador, tanto para os pacientes, como para a gente que acabamos suprindo essa responsabilidade de acolher, de alimentar, de cuidar, de virar a família e rede de apoio durante o tratamento desse paciente, enquanto ele está tão longe de casa. Então, para mim, foi pedido para que eu falasse um pouco sobre a perspectiva regional da atuação das ONGs em oncologia. E antes de eu começar a entrar nesse tema, eu queria falar um pouco do cenário onde eu estou inserida, para que vocês entendam de qual contexto eu estou falando. Como foi dito, eu sou gestora da Associação Nossa Casa, que foi fundada em 2004. Esse ano a associação completou 20 anos. E durante esses 20 anos nós já acolhemos já beneficiamos cerca de 80 mil pessoas, dentre todos os projetos e programas que nós fazemos. Nós temos projetos e programas divididos em 4 pilares, que é educação, saúde, assistência e advocacy. E nós a gente iniciou o nosso trabalho na assistência. Iniciamos o nosso trabalho exatamente com a criação de uma casa de apoio e cumprindo esse papel para acolher esse paciente que vem do interior do Estado. Então, e assim, diferente dos meus colegas aqui da mesa, a gente acolhe adultos com câncer, né? E é muito importante falar que esse adulto com câncer, ele é o arrimo de família, né? Eu estou falando de Fortaleza, do Ceará, pelo sotaque, já deu para perceber. Então, são pessoas que, no momento do diagnóstico, do tratamento, eles se deparam com um impacto financeiro por conta da questão do trabalho. Muita gente faz parte do mercado informal, muito paciente agricultor que trabalha na roça, que tem que deixar a família para vir para o tratamento em Fortaleza. E, muitas vezes, eles não querem vir exatamente por isso. Como é que eu vou deixar toda a minha família, e eu que sustentava essa família, como é que ela vai viver, né? Então, além da gente acolher o paciente, a gente também dá suporte para toda essa família desse paciente, né? Fazendo a doação de cesta básica, para que esse paciente, durante o tratamento, fique bem, sabendo que a família também está bem lá no interior. E aí, como o Edu tão bem falou no início da sua introdução, é importante lembrar do papel das ONGs. A gente tem um importante papel na oncologia e atuando nesse cenário, né? Como rede de apoio, como proteção, como a questão da informação, de levar esse conhecimento para as famílias, para o paciente, para a sociedade em geral, sobre os vários tipos de câncer, desmistificar. E a gente também tem um importante papel na melhoria do acesso ao tratamento. O nosso colega Agenilson muitas vezes faz o papel da regulação no estado dele, né? Enquanto a regulação deveria mostrar qual o caminho esse paciente deve percorrer, muitas vezes somos nós que fazemos isso. Esse paciente ele se depara com suspeita e, na busca por esse diagnóstico, ele bate na nossa porta pedindo orientação. E o quanto isso é importante. Mas tem uma outra coisa que, para mim, é de fundamental importância, é a questão do acesso. Não adianta a gente encaminhar esse paciente, conseguir a regulação dele, se ele não tiver onde ficar para fazer esse tratamento.
E o poder público está esquecendo disso, e o poder público está esquecendo da responsabilidade, principalmente os municípios, com a estadia desse paciente. Então, a gente sabe que existe o TFD, né, uma portaria, que ela varia muito de acordo com os estados e os municípios. Essa portaria é responsável pelo transporte desse paciente do interior para a capital ou para o local onde ele tem que fazer o tratamento. Então, tanto existe o TFD interestadual como intermunicipal, né? E a gente que trabalha diariamente com isso, a gente sabe que essa ajuda que vem com o TFD está muito aquém do que esse paciente e esse familiar necessita. E esse custo, gente, está sobrando para as ONGs. São as associações que estão suprindo todo esse custo. O TFD ele consegue suprir, muitas vezes, a questão do transporte em si, né? Mas e a alimentação? Então, quando eu falo que a Associação Nossa Casa, durante 20 anos, beneficiou cerca de 80 mil pessoas, é porque, além de acolher os pacientes na casa, nós servimos lanches diários também na recepção do CRIO, que é o Centro Regional Integrado de Oncologia, que é um dos maiores serviços de oncologia do estado do Ceará, e a nossa casa está ao lado do CRIO. E a gente serve esses lanches diários porque a gente sabe que, muitas vezes, essas são as 3 únicas refeições diárias dessas pessoas que precisam vir do interior para fazer quimioterapia. Elas saem de madrugada de casa, passam a madrugada viajando, chegam no serviço, faz a quimio e passa o dia esperando o carro do município levar esse paciente de volta para o interior. E eles precisam se alimentar. Né, o valor que o TFD repassa, e muitas vezes, quando esse paciente vem de um município para o outro, como no caso de Fortaleza, que acolhe uma grande maioria dos interiores do estado do Ceará, esse paciente não recebe dinheiro para ajuda de alimentação. Né? Então, o TFD deveria estar cobrindo isso. Eu acho que vocês também observam que, muitas vezes, é a gente que fala para esses pacientes sobre o TFD. Eles não têm conhecimento. É um outro papel que a regulação deveria fazer, de dizer, você está aqui no município, aqui não tem seu tratamento, você vai para Fortaleza, mas você vai ter direito a esse transporte, você vai ter direito a essa alimentação. E essa responsabilidade acaba caindo para a gente, e a gente precisa tocar nesse assunto. Então, quando a gente olha para o Norte e Nordeste, as 2 maiores regiões do país, onde estão as maiores dificuldades, os maiores vazios assistenciais, principalmente quando a gente vê a questão do deslocamento, né, da região Norte e da região Centro-Oeste, são as 2 regiões onde os pacientes precisam se deslocar maiores quilômetros para os tratamentos. No Norte, eles não conseguem fazer radioterapia. A gente recebe muito paciente do Norte, lá em Fortaleza, do Amapá, né, para fazer a rádio. Muito paciente, inclusive, da saúde suplementar, que precisa ir fazer tratamento lá. E a gente vê que os municípios não se conversam. Né? Esse paciente ele se encontra perdido, e é na nossa porta que ele encontra o apoio, o acolhimento. E, por toda essa questão dos vazios assistenciais, é um paciente que já consegue fazer o diagnóstico em estágio mais avançado da doença, então ele já chega mais debilitado. E aí, uma outra grande responsabilidade nossa, de conseguir dar um bom suporte nutricional para esse paciente, para que ele consiga iniciar e concluir o tratamento e voltar para o convívio da sua família. Então, todas essas questões ficam sobre a nossa responsabilidade. As pessoas falam que tem o PRONON, que tem as emendas parlamentares, mas quem é gestor de ONG aqui sabe que, através desses projetos, ninguém consegue pagar a folha de pagamento. E é o nosso maior custo na instituição. O voluntariado é muito importante para a gente, mas nós também sabemos que nem todo trabalho voluntário, por exemplo, na cozinha da nossa casa, eu tenho cozinheiras, eu tenho auxiliar de cozinha, eu tenho nutricionista, eu tenho uma equipe qualificada para atender e acolher esse paciente e o familiar. É um trabalho que não dá para ser feito por voluntário. E quem que nos ajuda com todo esse custo? Então, já deixo o meu agradecimento para todos os nossos doadores e apoiadores. É a sociedade que nos ajuda,
é através da doação individual, dos bazares, enfim, de toda a movimentação que cada um de nós fazemos aqui com a sociedade em geral, que a gente consegue suprir essa lacuna que deveria estar sendo suprida e que é de responsabilidade do município e do poder público. Então, que a gente inicie aqui uma jornada juntos, cada um na sua região, porque essa batalha é regional, mas que a gente consiga fazer um barulho a nível nacional para mudar um pouco essa realidade. Então, eu fico aqui para as perguntas no final. Obrigada, Edu. A importância dessa fala, quando ontem a Caterine pediu para eu substituí-la nesse painel, eu confesso que eu aceitei o convite, mas depois eu fui ler todo o script e falei, nossa, vai ser momento de também muito impacto e emoção para mim, né? Porque eu, como paciente de talassemia, vivenciei isso, né, de ter que deslocar do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha chamada Cruzília, para poder fazer as transfusões em Campinas. Então, eu saía de madrugada, né, para chegar lá no Boldrini, fazer a transfusão e retornar já no começo da noite. E depois eu tive um sobrinho, né, com sarcoma ósseo, meu único sobrinho, que infelizmente a gente perdeu ele, e que vivenciou essa questão das casas de apoio, né, da importância. Ele foi também para o Boldrini, e acabou ficando 1 ano e meio, né, dependente da casa de apoio. Então, esse suporte, ele realmente é muito importante para os pacientes que vivenciam isso ao longo do seu tratamento. E agora, nós vamos ouvir o Genilson e a Ula, eles vão dividir aí o tempo de 10 minutos, com o cenário e perfil do paciente, 10 para cada um, isso aí. O cenário do paciente em tratamento fora a domicílio. Volta o tempo do Agenilson. Pode começar, Agenilson. Posso começar? Pode, pode. Eu vou aqui. Bom dia. Então, é uma satisfação, uma alegria imensa estar aqui nesse painel, que é tão importante para a instituição, para o GAC, né, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, por estarmos compartilhando, né, desse dia a dia, que não é fácil, que é árduo, que as organizações vivenciam e que os pacientes vivenciam, tendo que vivenciar também o tratamento fora domiciliar. Então, vou apresentar aqui para vocês e compartilhar um pouquinho, não só dessa realidade que a Dani passou, mas também da importância desse pilar que é a casa, né, não só as casas de apoio fora domiciliar, mas também a ponta que faz todo esse processo de intermediação, de suporte, mesmo, né, nesses processos distantes. Então, deixa eu passar aqui. Vamos lá, me ajudarem aqui. Como é que eu passo? Aí, bom, minha apresentação, né, já foi, vamos lá, estou aqui, pedir ajuda. Isso. Aí. Bom, então, falando do GAC, né, temos uma história de 25 anos em Sergipe. Então, o GAC tem uma missão de humanizar o tratamento, oferecendo toda a assistência biopsicossocial para a criança e o adolescente e suas famílias. O GAC tem uma casa de apoio e lá oferece, né, o acolhimento para essas crianças que vêm do interior de Sergipe, também alguns municípios da Bahia, para fazer o tratamento no maior rede hospitalar da oncologia no estado. E o GAC, através do seu trabalho, cumpre, né, esse papel, porque ele sai, muitas das vezes, acompanhado, né, de uma parcela, de um perfil aí que é a mulher, que é a mãe, e fica distante por bastante tempo dos seus lares. E as casas de apoio fazem esse acolhimento nos seus municípios, e quando não há disponibilidade do tratamento em Sergipe, eles precisam se deslocar, e 80% vem para São Paulo. Então, o GAC, ele também tem um pilar do voluntariado, tem uma equipe multidisciplinar
que faz esse papel também de suporte, de atendimento, quando existe o pedido do TFD lá do Estado para ir para fora. Então, o serviço social tem um papel de fazer essa ponte, de fazer essa regulação junto ao setor do Estado. E as casas de apoio, que são interestadual, também faz o acolhimento. Lá, a gente tem o tratamento fora domiciliar também intermunicipal, onde esses pacientes ficam hospedados na casa durante todo o tratamento necessário. E o meu momento aqui de compartilhar com vocês é trazer um pouquinho dessa experiência desse paciente, dessa criança e desse adolescente que sai do seu estado, que sai do seio familiar para poder, sem previsão de retorno, né, vir para um outro estado e fazer o seu tratamento. É importante destacar o papel desses lares, o papel dessa casa de apoio também nesse acolhimento fora do seu estado. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, porque quando a gente trabalha com humanização, a gente sabe o quanto a sociedade civil, que apoia, que ajuda, a equipe multiprofissional, o voluntariado, que está lá participando e apoiando, faz uma grande diferença. E a nossa missão é essa, é poder acolher, para poder garantir uma qualidade, uma continuidade do tratamento, porque, sem dúvida, também é o nosso papel, é o papel das casas de apoio, juntamente com essa rede, que é importante. Então, eu vou passar o vídeo para vocês e a gente retoma esse bate-papo. Podem passar o vídeo? Quando eu soube do câncer dela, foi um baque muito grande, porque minha mãe estava com 15 dias que tinha morrido de câncer. E o médico que atendeu ela foi o mesmo que atendeu a minha mãe. Aí, quando chegou no João Alves, que ele falou assim: olha, dona Maria, é nova batalha que a senhora vai ter. Aí eu falei: de quê? Ele falou: nada, que Suiane, ou essa menina, ela tá com CA. Aí eu saí gritando dentro do hospital, dizendo a ele que era mentira, que era ele que estava inventando. Foi difícil para mim, para poder eu aceitar, mas eu aceitei. Deus me deu força e ela também. Logo no começo, que aqui em Aracaju não faz essa cirurgia, que é rara. Tive que ir para São Paulo. Chegando lá, aí eu fiz os exames, tudo certinho. Foi muito difícil, tive muita ajuda pelo GAC, o povo do GAC. Foi quem me ajudou em tudo, porque eu não sabia de nada. Só que, assim, para mim foi difícil, porque aí em Aracaju, o GAC é que faz pela gente. E lá em São Paulo, quando eu cheguei, a gente é que tem que se virar. Não tem ninguém para te ajudar. É a gente que tem que se virar. Então foi muito difícil, às vezes muitas mães da casa de apoio eu queria que vocês fossem comigo no hospital, porque eu não sei, minha filha, que todo mundo se vira. Então, para mim foi difícil, porque era difícil caminhar com Sui. Ela tinha a perna, ainda não tinha operado, a perna era muito grossa. Foi muito difícil, muito mesmo. Aí não era para fazer essa cirurgia, não precisava, só fez a cirurgia porque a rádio esbagaçou com o fêmur. O que tinha na rádio foi todinho na minha perna. Então, deixou o osso frágil, porque se quebrasse assim, ia amputar minha perna no topo, aqui em cima. Então, aí fui pro banco de osso, ele mostrou e só tinha esse, que era compatível com o meu. Era da mesma idade, o mesmo tamanho, tudo compatível, então estava certo para ser meu. Aí, tá certo, marcou a cirurgia. Aí, várias vezes foi rejeitada porque tinha gente precisando mais do que eu, assim, com mais urgência. Cheguei várias vezes na mesa de cirurgia e foi cancelada. E aí, fiz o transplante, né? Passei 9 dias no hospital. Com esses 9 dias, eu pedi para caminhar para poder sair logo dali, porque eu não suporto hospital. Quem aqui não suporta? Eu não suporto. A única cirurgia que deu certo foi a minha. Passou um ano
livre do câncer. Quando nós foi na segunda vez que nós foi para São Paulo, a médica falou que ela estava com 2 manchinhas no pulmão. Aí eu fiquei já com medo, cheguei na casa de apoio chorando, aí a dona da casa falou o que foi, eu cheguei e expliquei para ela, ela disse, não é nada não, porque se ela disse para você não se preocupar. No outro dia de manhã, eu levantei e fui no hospital perguntar a ela. Ela não nasceu com essa mancha no pulmão, a senhora vai ter que me dizer. Aí foi quando fez a biópsia e deu 2 carocinhos, bem miudinhos, que foi esse agora do pulmão. Quando aí nós viemos, 30 dias a gente voltamos, quando chegou lá já estava em 3. Aí é esses que estamos lutando. E depois eu aprendi dentro do hospital, dentro do João Alves, eu aprendi a ajudar os outros, ajudar as outras mães, quando o Sil morria, quando o Sil chegava doente. E chegava aquelas meninas desesperadas, eu ajudava. E eu ajudo, eu canso de ajudar muitas mães lá dentro. Bom, gente. Pode passar. Então, Então, esse vídeo da Sui, da sua mãe, é um perfil diário, né? A Sui, ela residia no povoado Mangue Seco, no estado da Bahia, estado mais próximo, Sergipe. A rede importante para todo esse suporte e acolhimento, para ela vir para São Paulo. A solidariedade, ela e passar pela dor, fez, né, como ela disse, missão dela ajudar outras mães a vivenciar. A rede nossa de apoio, da Casa de Apoio, fundamental nesse acolhimento. E é isso que a gente tem aqui para demonstrar, que esse é o nosso papel, o papel das casas de apoio na regulação, no atendimento, na luta, no advocacy. E eu quero fazer esse registro aqui e dizer que a gente precisa muito de vocês, enquanto instituições, enquanto rede, enquanto saúde, enquanto privada, enquanto sociedade civil. Porque a gente só consegue amenizar dores e tentar, sem dúvida, salvar vidas se estivermos unidos, se estivermos fortalecidos para mudar cenários e mudar realidades, como a de Sui, como a de tantas outras que venciam e precisam do apoio de toda a sociedade e das casas de apoio. Então, convido vocês para conhecerem o GAC, conhecer as nossas redes sociais, e estamos aqui à disposição para a gente tratar sobre um assunto, né, que é tão importante, que é o tratamento fora domiciliar. Então, esse foi o nossa participação. Então, Abrali, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de compartilhar e estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Ula. Não tem como a gente não se emocionar, né? E ver a força dos pais, né, nessa luta, e isso realmente nos comove. A gente vai ter muitas emoções aqui ainda, então vamos nos preparar. Genilson, por favor, meu querido. Bom dia. Eu gosto de quebrar protocolos, não vou ficar ali. Acho que, primeiramente, agradecer a Deus, eu agradeço a Ele todos os dias pela minha vida, pela vida de vocês. O importante é ter saúde. E parabenizar vocês por estarem aqui, prestigiando nós aqui. Isso acho que é um desejo de todos um dia estar aqui. Eu vim um caminho, cheguei 2 horas. Eu moro em Itaquera aqui, eu sou amapaense, mas aqui em São Paulo eu moro em Itaquera. Então, levei 2 horas e 10 minutos para chegar de aplicativo aqui. Levantei cedo, arrumei o meu isopor com açaí, a farinha, outras iguarias que eu trouxe para amigos queridos. E é uma honra estar participando junto com a Ula, com as 2 Daniela. A Daniela, Casa Nosso Lar, que fez as nossas bolsas maravilhosas para o nosso fórum que aconteceu ano passado em Macapá. Agradecer. Querido Fred, que foi lá ao Amapá,
assim como o Edu. E vou dar continuidade da minha fala depois desse vídeo. Vamos assistir esse vídeo aqui, que ele vai resumir um pouco do trabalho da ONG Carlos Daniel. Vamos, pode soltar o vídeo aí, vamos assistir. Está faltando o áudio. Volta com o áudio. Papai do céu, eu quero você me dar minha cura e eu comida, eu vou beber muita água e eu quero ficar muito bem para sair com a minha família e morar com meus irmãos. E amém. Vai te ajudar se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Tu quer um bolo de chocolate? Caramba! Quer? O que tu quer mais? Quer um bolo Ninguém poderia prever, de macaxeira? né, eu ou qualquer outro pai que possa ter um filho com câncer. E o que aconteceu comigo? Carlos Daniel, infelizmente, foi acometido pelo câncer. Travamos uma luta contra a leucemia, que durou apenas 8 meses. Mas durante esses 8 meses de luta do Carlos, nós pudemos ver de perto a realidade que outras crianças e adolescentes do Amapá vinham passando. No dia 21 de abril de 2015, Carlos Daniel perdeu a luta por câncer numa tarde. Ele deu o último suspiro nos meus braços. Mesmo após a perda do meu filho, me encontrei em Deus. E Ele me deu força para que pudesse lutar por outras crianças e adolescentes com câncer no Amapá. E aí surgiu a ONG Carlos Daniel. Ela nasceu da dor que se transformou em amor e solidariedade por cada criança e adolescente acometida com essa doença que precisariam de apoio. A ONG Carlos Daniel foi criada com muito amor de uma criança que lutou até o último minuto e que continua viva até hoje, em cada criança que a ONG encaminha e que ajuda a vencer o câncer. É daqui do meio do mundo que as crianças e adolescentes com câncer do Amapá saem para o seu tratamento fora de domicílio com o apoio da ONG Carlos Daniel. Temos muitas pessoas com esse mesmo pensamento de amor e de esperança, para que cada criança, adolescente ou qualquer pessoa acometida com essa doença possa chegar à sua cura. Amado, obrigado pela nossa comida, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Motivo de alegria, o Henrique terminou as quimioterapias. Eu pedi muito para que vocês ajudassem a ONG, porque eu quero que, como eles me ajudaram, ajudem outras crianças. Apoie a ONG Carlos Daniel e ajude a transformar dor em esperança, tristeza em alegria e sonho em realidade. A ONG Carlos Daniel nasceu do amor do pai pela luta de seu filho contra o câncer. E hoje a ONG Carlos Daniel luta com muito amor por todas as crianças e adolescentes com câncer do Amapá. Não adianta ser do bem, você precisa fazer o bem. O tempo não está esgotado, tá? Tira essa frase daí. Difícil, né? De um pai aqui do extremo norte, que sou macapaense, lá no meio do mundo, onde a linha do Equador passa, vocês viram ali, eu ali no meio do mundo, no Marco Zero,
banhado pelo maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Saí de lá em 2014 e vim para cá pelo tratamento fora de domicílio. É como aquela mãe falou ali, no depoimento do GAC, maravilhoso também. Eu, Agenilson, professor, administrador, com toda a minha formação, eu não sabia o que fazer, gente. Não recebi orientação, infelizmente. E aí, Carlos Daniel lutou, como falei ali, e aí depois da dor, eu transformei em amor. Criei a instituição que leva o nome do meu filho, ONG Carlos Daniel, que hoje nós prestamos esse apoio, essa rede, esse acolhimento, essa orientação. E vocês estão de parabéns, vocês aqui que fazem esse trabalho, Instituto Ronald, Casa Ronald, o GAC, nossa casa, né? Tem a Vida Divina, Luz do Amanhã, que já recebeu nossas crianças. Então, vocês merecem essas palmas por tudo que fazem pelas essas crianças, adolescentes, esses pacientes que vêm lá do norte, né, sem conhecer. Está frio, né? Esses dias está frio. Então, imaginou a pessoa que está com 36, 37 graus, chegar aqui. Recentemente, uma mãezinha com um filho que está... Nós regulamos esse paciente por GRAAC, que é uma referência, o GRAAC. Com suspeita, está ainda nos exames para saber realmente se é retinoblastoma. Até hoje eu não esqueço, recentemente a mãe perguntou, meu Deus, eu nunca saí do Amapá, eu nunca viajei de avião, como é que eu vou ficar em São Paulo? Eu falei, calma, você tem uma rede de apoio, você tem a ONG, você tem os nossos parceiros, e a Casa Ronald, hoje lá no ABC, acho que a Leila está aí, não está, Leila? Está aí a Leila lá atrás, né? É a nossa grande parceira, recebe com muito amor, muito carinho, acolhimento. Nós temos nossos parceiros que vão buscar esses pacientes lá no aeroporto. Então, a pessoa sai com toda a segurança, toda a orientação. Então, gente, nós estamos de parabéns por tudo que nós fazemos dentro dessa sociedade, dentro do Brasil, que o Brasil é um país continental. Então, quando vocês baterem palmas, vocês estão batendo palmas para vocês também, porque vocês viram cada criança batendo o sino ali. O meu maior desejo era ver o meu filho bater o sino. Mas, infelizmente, eu levei o meu filho num caixão. Tá? Mas Deus, Ele me transformou para que outras crianças tivessem a oportunidade. Né? É o trabalho que nós fazemos. Vocês fazem. O GAC tem minha admiração pelo belíssimo trabalho que eu conheci lá. Sabe? Não é fácil. Mas isso que nós fazemos aqui, agradecer a Braille, o movimento TJCC me abriu muitas portas. Estar aqui também é uma oportunidade muito grande de dar a vocês para conhecerem a nossa realidade. Nós somos um estado muito esquecido. Se fala muito em Amazônia, a Amazônia é de todos. Mas quando o norte, o Amapá, bate na porta de alguns hospitais, infelizmente tem hospital que fecha as portas para a gente. É muito triste, parece que nós não somos brasileiros. Isso me revolta. Né? Você não dá a oportunidade. Nós somos brasileiros. E nós tivemos uma grande conquista agora no Amapá. Então é por isso que é importante militar, lutar, cobrar. O TJC aconteceu ano passado. Nós tivemos a presença do Dr. Drauzio Varela lá, doutora Adriana Sebe, doutora Geisa, que é uma oncopediatra maravilhosa, doutora Paola, que é a minha paixão. Muita gente sabe disso. Inclusive, ela fez um cordel, que todo mundo que está aqui vai ganhar um cordel. Tá bem ali o cordel. E nós tivemos uma grande conquista. Segunda-feira eu estive presente, antes de viajar, eu viajei à tarde. Parabenizar aqui ao governo do estado, para vocês, todos que estão nos assistindo de Macapá, mandar um beijo para minha esposa, Priscila, que está assistindo, a todos que acompanham o trabalho, e dizer gratidão ao governo do estado, ao governador Clécio, que chegou, gente, vamos dar uma salva de palmas, chegou o equipamento de radioterapia no Amapá, eu peço uma salva de palmas para vocês. Tá? Daqui a alguns meses, o serviço estará funcionando no Amapá, como a Dani falou, muitos pacientes iam para o Ceará, aqui para São Paulo, para outros estados, para Belém. E graças ao governo do estado, ao governador Clécio, à bancada federal, a todos os atores envolvidos, a partir de abril do ano que vem, o serviço começa a ser oferecido e a pessoa vai poder fazer o seu tratamento lá na sua casa, junto com a família. Já vou finalizar. Junto com a sua família, que é importante. Nós sabemos
que o resultado do tratamento é importante, a família estar do lado, aquele acolhimento, aquele amor. É diferente de você estar lá no Amapá e vem para cá, sua família não está junto. O psicológico mexe muito com a gente. Então, é isso, gente. É um pouco do trabalho da ONG. Eu preciso do apoio de vocês, Instituto Ronald, Casa Ronald, continue com excelente trabalho a todos que são envolvidos. E é um pouquinho da minha história, do meu trabalho. Obrigado, gente. Genilson, muito obrigado pela sua contribuição. Eu acho que o cenário oncológico está mudando lá por conta da sua luta, do seu empenho. O Fórum TJCC do ano passado foi muito importante, né, que a gente fizesse lá. Isso trouxe visibilidade e o resultado já está aí, né? Um estado onde não tinha radioterapia e agora a rádio está chegando. Então, é isso que nos move, né? Essa luta constante da gente tirar água da pedra. Então, esse é um trabalho fundamental. E o papel de vocês que estão aí enquanto colaboradores, ouvintes, também é de suma importância para que essa realidade de muitos Brasis possa mudar, né? Porque o meu Brasil é diferente do Brasil do Genilson. Então, a gente precisa focar nisso e levar melhorias aonde a população é mais carente. E agora nós vamos passar para outra Dani, né, que nós temos duas Dani aqui, para poder falar para a gente um pouquinho, né, do papel das casas Ronald McDonald no acolhimento e suporte aos pacientes e seus familiares. Obrigada a todos. Obrigada a todas as organizações que falaram anteriormente, porque eu acho que esse papel ele é fundamental. Obrigada a Abrale e a todos os presentes aqui, porque eu acho que já tem muito tempo que a gente queria falar sobre a importância, né, das casas de apoio nesse contexto nacional. E aí eu vou trazer um pouquinho da realidade, né, das casas Ronald que a gente tem aqui no Brasil, para contextualizar um pouco esse perfil das famílias que a gente acolhe e que provavelmente é o mesmo perfil que todas as casas acolhem no Brasil. Então, a gente pode colocar a apresentação, acho que eu preciso do passador. Vou fazer sentada, que é melhor. Obrigada. Bem, então, contextualizando, né, a gente no Instituto Ronald, a gente sabe que se fala muito na jornada do paciente, né? Vocês já devem ter ouvido várias vezes falar sobre a jornada do paciente, o quanto isso é importante e quanto tempo eles percorrem para conseguir chegar com acesso aí ao tratamento. Porém, quando a gente fala de criança, a gente não pode falar só do paciente. A gente tem que falar da família. Se a gente não fala dessa família, a gente está cortando um pedaço dessa história. Então, a família ela é importante no contexto do tratamento da criança, porque a família, muitas vezes, precisa sair da sua cidade para ir para outra para fazer esse tratamento, deixando, muitas vezes, algum dos familiares de trabalhar para conseguir dar conta desse trabalho. E nós, do Instituto Ronald, né, a gente entende que essa jornada da família ela tem um começo, meio, né, e tem um pós-tratamento também, né? Ela nunca vai ter um fim, porque sempre vai ser acompanhada aquela família, mas existe uma jornada durante esse tratamento. E para que a gente consiga, de fato, dar esse atendimento completo, a gente conta com 4 programas no Instituto. A gente conta com um programa diagnóstico precoce, que faz justamente a capacitação dos profissionais da saúde e também dos educadores, e no futuro a gente também vai trabalhar com os jovens e adolescentes também aí nessa parte de formação e sensibilização, porque a gente sabe que quanto antes chegar, eles conseguem ter o acesso mais fácil e conseguem ser tratados com mais eficiência. E temos 3 programas que atuam durante e após o tratamento, que são os espaços da família, que são espaços para as famílias que estão dentro de hospitais, temos as casas Ronald e também temos o programa Atenção Integral, que é o programa que a gente
atende tanto as necessidades de casas de apoio que não são casas Ronald, mas também de hospitais, porque a gente sabe que se a gente não tiver um tratamento adequado, não adianta a gente ter uma casa linda para receber essas crianças. Se a gente não tiver lá na ponta a quimioterapia sendo aplicada da forma correta, tendo o diagnóstico preciso para que essa criança possa fazer seu tratamento e continuar sua jornada, né? A gente quer que muito mais crianças possam sobreviver a essa luta, né? Eu fiquei super sentida quando eu vejo nos vídeos muitas das crianças falecendo. Eu falo, eu não quero perder nenhuma criança. Acho que é o nosso sonho, acho que de todos aqui que estão nessa sala, é que a gente possa não perder essas crianças. Mas, para isso, a gente hoje vai se atentar como que as casas Ronald atuam nesse contexto dessa jornada, né? As casas de apoio, aqui eu estou mencionando as casas Ronald, mas todas as casas de apoio, elas são imprescindíveis nesse tratamento. Se não fossem essas casas de apoio, certamente a gente estaria perdendo muito mais crianças, né? Hoje, a gente, enquanto instituto, a gente tem 7 casas Ronalds, 5 aqui no estado de São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Belém do Pará. A Casa do Rio de Janeiro foi a nossa primeira casa, a primeira casa Ronald McDonald da América Latina, e esse ano está completando 30 anos. Então, acho que é importante a gente também trazer essa importância e esse contexto de que a casa já tem muito tempo. As casas Ronald e outras casas atuam há muito tempo nesse contexto e vêm batalhando para atuar nesse sentido. Hoje, né, em 2023, vou trazer aí uma contextualização de que a gente teve aí um período, né, de permanência média dessas famílias de 52 dias fora das suas residências. Isso dentro do contexto das casas Ronald, que provavelmente também é o mesmo contexto de outras casas de apoio. A gente, dentro das casas, a gente tem hoje disponível 199 quartos individuais ou duplos, porque a gente também entende que a família precisa ter o seu próprio espaço. Quando a gente dá essa individualidade, ela também se sente muito melhor para poder passar por esse momento. E a média do valor da hospedagem por dia é de cerca de R$220, numa média geral, o que é muito superior ao que cada família recebe de um TFD. Então, eu trouxe esse dado só para a gente elencar que nós, quanto casas de apoio, e nós, como organizações, precisamos nos mobilizar para que, de alguma forma, o Ministério da Saúde, o Ministério da Assistência Social, o Ministério da Cidadania, enxerguem o papel de importância das casas de apoio, porque, sem elas, certamente, muitas famílias desistiriam do tratamento. Então, a gente traz alguns outros dados de famílias atendidas, a quantidade de refeições, de transportes dados para essas famílias. Se não fosse isso, gente, juro, elas certamente teriam desistido. E eu vou mostrar para vocês que elas teriam desistido aqui no contexto da apresentação. Então, esse é um pouquinho das nossas casas, algumas fotos ilustrativas para vocês conhecerem. A gente preza muito pela qualidade e muito pela atenção nas famílias. Então, a gente entende que, mesmo sendo famílias que têm baixos ingressos, baixos recursos, elas merecem todo acolhimento e toda a qualidade. Então, nossas casas prezam pela qualidade. Esse aqui é um pouquinho do histórico desse último ano, né? Então, nesse último ano, a gente atendeu famílias provenientes de 19 estados, mais o Distrito Federal. E aí o perfil, né? A gente tem um grande perfil de crianças aí de 0 a 14 anos que são atendidas nas casas. Um grande número de famílias de crianças negras e pardas, então mais de 70% aí, mais de 60% das crianças, elas têm a etnia negras e pardas, e 30%, que é um dado que eu acho que ele é de extrema importância, 30% dessas crianças apresentam algum tipo de deficiência, o que demonstra que, além do câncer, a gente precisa tratar outras necessidades dessas crianças que também a gente acolhe. O grau de parentesco, normalmente, a gente tem a mãe aí liderando o ranking de parentesco dos acompanhantes. E esse é um ponto que me toca muito, porque a gente vê muitas famílias sendo desfeitas,
né, durante um tratamento oncológico. Muitas mães, quando voltam para a sua casa, elas não têm mais família, né, o pai já abandonou, ou o pai está com uma outra pessoa. Então, acho que esse é um contexto que a gente, enquanto casa de apoio, a gente tenta trabalhar, de alguma forma, essas necessidades socioemocionais dessas famílias, né, para que, de alguma forma, elas tenham elas entendam que precisam cuidar dos seus filhos, mas elas também tenham essa correlação com a sua localidade. E a renda familiar, a gente tem aí a maioria esmagadora de famílias de até um salário mínimo, o que nos demonstra que, se a gente não tivesse uma casa de apoio, certamente elas não poderiam fazer esse tratamento. E aí, a hospedagem fora do domicílio, né? Quando a gente pergunta para elas, a gente fez essa pesquisa no ano passado para as famílias, a gente fez a pergunta para elas se elas poderiam permanecer no tratamento se elas não tivessem a Casa Ronald. E 84%, mais de 84% dessas famílias apontaram que elas não teriam como ficar no tratamento. Poucas falaram que poderiam ficar, né, em algum hotel ou na casa de parentes, mas aí a gente demonstra a importância da casa de apoio. A gente não pode mais deixar que as casas sejam apenas um apêndice. A gente faz parte do tratamento. A gente não é apenas um apêndice desse tratamento. Se a gente não pontuar essa necessidade e mostrar para os gestores públicos a importância dessas casas, a gente nunca vai sair desse contexto. Então, acho que aqui, nesse fórum, é um primeiro debate para a gente demonstrar a força dessas casas de apoio. Assim como eu estou trazendo os dados das casas Ronald, seria maravilhoso se a gente conseguisse ter os dados de todas as casas de apoio para que a gente conseguisse demonstrar isso, de fato, para os gestores públicos. Bem, e aí são alguns dos pilares que a gente traz no fortalecimento das famílias. Então, dentro das casas todas tem a triagem de assistente social, de psicologia, de nutrição, educação e o brincar. Né? O brincar, ele é mais do que importante, né? E a psicologia também é essencial, porque sem elas, as famílias, elas perdem esse suporte e elas não conseguem, de fato, se fortalecer. Então, dentro das casas, a gente tem oficinas, temos atividades voltadas para essas famílias e para as crianças, e, além disso, todo esse suporte de assistencial, de ajuda para entender o que é o TFD, dos benefícios. Então, muitas famílias chegam do Norte, ou do Nordeste, ou do Centro-Oeste, sem saber o que elas têm direito, e esse é um trabalho que a gente faz enquanto casa. E só para fechar, acho que é importante trazer aí o recorte do que elas dizem, né? 100% delas indicariam a Casa Ronald para um amigo ou familiar. Então, a gente vê, muitas vezes, né, a doença acometendo outras pessoas próximas e a gente recebendo essas crianças, porque aquela mãe que esteve conosco se sentiu acolhida. Né? Então, esse é um dado que a gente também tem muito orgulho de mostrar para vocês. E aqui eu quero trazer só uma reflexão para fechar. Né? A gente faz parte, a Casa Ronald McDonald, ela faz parte de um sistema global chamado Ronald McDonald House Charity, que está presente em mais de 60 países do mundo. E essa é a nossa percursora, a doutora Audrey Nevans, em todo o mundo. Ela era uma médica dos Estados Unidos que, mesmo nos Estados Unidos, ela via que existia essa necessidade, que famílias não conseguiam ficar no tratamento porque não tinham onde se hospedar. E ela sonhou com uma casa em que as famílias pudessem ficar de forma gratuita ou apenas contribuindo com uma pequena parcela. Aqui no Brasil é importante ressaltar que o nosso atendimento é completamente gratuito. A gente não cobra 1 centavo das famílias. Elas são todas direcionadas pelos hospitais para que possam ficar acolhidas nas nossas casas. E a gente tem um desafio enorme. A gente está há 2 semanas com as nossas casas aqui de São Paulo completamente lotadas, a 100%, recusando crianças.
o câncer não para, mas a gente tem um limite de atuação, porque justamente o poder público não nos entende como casa de apoio, não nos entende como uma extensão do tratamento. E a gente precisa trazer e puxar isso para o debate, porque sem isso a gente não consegue ampliar de fato o atendimento. Mas finalizando aqui com a doutora Auren Evas, ela diz, quando você cuida dos outros, isso é contagioso e pode se espalhar e criar mudanças e um impacto extraordinário. Com isso, temos muitas casas no mundo inteiro e no Brasil a gente tem 7. E esperamos que logo a gente possa ter ou mais casas ou mais leitos para atender todas as crianças do Brasil. Muito obrigada, gente. Bom, ficou claro para a gente aqui, né, que, me desculpe o termo, mas é vergonhoso a omissão do Estado quando se fala em questão de casas de apoio. E essa realidade ela só vai mudar quando a gente, enquanto cidadão brasileiro, souber votar. Né? Nós estamos indo à urna no próximo domingo, né, desse domingo a 8, e o nosso voto tem que ser consciente, porque só assim a gente vai conseguir mudar essas realidades, porque é um ponto tão importante que a gente não consegue entender como que os gestores públicos ainda não conseguiram entender e colocar as casas de apoio como uma questão de política pública no país. Então, esse debate ele é importante para que a gente possa começar a pensar nessas questões. E eu gostaria de também reforçar que você que está aí na plateia ou de forma virtual, né, podem também participar dessa conversa enviando suas perguntas aos convidados pelo QR Code que se encontra disponível no telão. Então, coloque aí sua dúvida para que a gente possa fomentar a nossa discussão. E aí, a gente parte aqui também agora, nós temos 30 minutos para poder discutir aqui na mesa e com o público também, um bate-papo, né, de como que a atuação da sociedade civil e a omissão do poder público. E quem quiser começar aqui na plateia, para poder a gente dar início a essa discussão, acho que é importante. Ula. Oi? Bom, então eu vou fazer um recorte aqui sobre acho que a omissão, né, a participação melhor e a omissão, sim, né, do poder público. Acho que foi destaque, as duas Danes também colocou a questão de trazer para o debate, fazermos, sim, uma advocacy, as organizações se fortalecerem, para que a gente possa estar cobrando, né, deles esse olhar e esse aporte. É fato, se não for sociedade, se não forem o trabalho das casas de apoio e das doações, a gente não iria conseguir dar esse suporte. Olha os dados, alimentação, transporte, uma equipe muito profissional, toda uma estrutura que as casas oferecem, com recursos provenientes, quase 80%, da sociedade civil, das doações. Né? Tem instituições que fazem um trabalho de captação com recursos públicos, diversificam suas fontes de recursos para poder suprir esses R$220, que é uma média, mas é muito mais. Né? Então, sem dúvida, é um ponto para a gente trazer para a discussão, para a gente cobrar desses políticos o olhar e o aporte de investimento para as casas de apoio. Os municípios, eles não disponibilizam, lá em Sergipe, nenhum município aporta nada, né, nenhum recurso. Quando a gente tem, aí vem o cenário do valor dos TFDs, que a gente tem aí absurdos de estados que não disponibilizam nenhum recurso. Aqui, lá em Sergipe, a gente tem o TFD intermunicipal, com municípios distantes de 50 quilômetros da capital, no valor, em média, de R$8 e pouco. Então,
tem esse valor, um absurdo, né? O intermunicipal, R$ 8,00, o intermunicipal. Tem municípios que também não aportam nenhum recurso para que essa família, para que esse paciente vá para Aracaju. E lá, como destacamos, e lá também a gente faz todo esse trabalho de ofertar o lanche, porque muitas das vezes é somente aquela alimentação no dia. E o voluntariado e as instituições que dão esse lanche para esse paciente, para esse acompanhante. E no interestadual, também para fazer esse destaque, e eu vou também aqui destacar o papel da Brale, e aí eu destaco a Vanessa, que é da comissão, né? Ela é paciente, faz parte da comissão. Então, Vanessa, ela fez, juntamente com o Dr. Robson, que é um advogado, esse advocacy, e conquistamos essa vitória para o paciente lá em estado de Sergipe, que passou de 24 e poucos reais para R$100 o TFD, a diária do paciente fora do estado de Sergipe. Então, o governo do estado, sensível, né, também, e vendo a necessidade desse paciente, está vindo para fora domiciliar, então temos aí esse aporte para o paciente. Então, é exceção, praticamente, gente. O estado de Sergipe destinar R$100 para o paciente vir para outro estado fazer. Então, é um avanço, é uma conquista, e a gente não pode parar. Que esse espaço seja um marco para que as casas de apoio conquistem para o seu paciente melhores acessos e oportunidades para esse tratamento fora domiciliar. Oi. Eu queria, Genilson, que você pudesse, na sua fala também, contextualizar a dificuldade que você tem no seu estado, né, de trazer esses pacientes para cá. Porque quando a gente esteve lá no fórum, eu ouvi muitos relatos de familiares que falando que, além do valor do TFD ser irrisório, ainda assim não recebia, né, o TFD. Então, eu acho que é importante também a gente colocar isso aqui na nossa mesa, porque não basta ter a lei escrita do direito, né? Ele tem que ser efetivo, porque a lei por si só escrita, ela é morta, né? É verdade. E o que a gente percebe que, na verdade, é o PTFD, né? Que é o Programa de Tratamento Fora de Domicílio. Ele funciona por uma portaria. Deveria ser uma lei isso, e que todos os estados recebessem o mesmo valor. Esse valor intermunicipal que a Ula falou é um cúmulo do absurdo, R$8 por dia. O TFD do Amapá paga para o paciente, funciona assim, o paciente tem direito a uma diária e o acompanhante. O nosso lá é R$24,75. Não paga nem um Uber, né, para você sair do aeroporto, né? Eu sei porque eu cheguei recente, tive que pagar R$160 de Uber, né? E, então, é inadmissível, até o momento, o tratamento fora de domicílio funcionar por uma portaria. Tem que ser uma lei, e todos os estados receberem o mesmo valor. Porque nós não vivemos no mesmo país, o Brasil. Será que é justo? Vamos dizer, lá em Aracaju vai receber 100. Isso é uma conquista de vocês, da sociedade civil organizada. É isso que nós temos que fazer, lutar pelos nossos direitos. Nós não podemos, nós temos que sair. O Agenilson hoje está aqui, depois que eu perdi meu filho, é porque eu saí da minha zona de conforto. Eu poderia voltar a lecionar, porque eu sou professor. Poderia voltar a fumar, a beber, porque eu sou um ex-alcoólatra também, ex-fumante, há 10 anos sem o álcool. Mas eu decidi que eu queria fazer a mudança dentro do meu estado. Então, para mim fazer a mudança, para você fazer a mudança, tem que começar a mudança dentro de você primeiro. Não adianta você cobrar os outros e você não fazer a mudança. Então, olha o resultado que o GAC, junto com a Vanessa, o Dr. Robson, R$100 já ajuda? Ajuda, ainda é pouco,
mas melhorou bastante, de 24,75, que deve ser o de vocês também. Nós temos estado, o Amazonas, que está pagando muito bem, eu tenho conhecimento. Então, tem gente que viaja, teve casos de pacientes, só para citar para vocês, a mãe viajou com a criança, passou 2 anos em tratamento em São Paulo, voltou e não recebeu 1 centavo do TFD. Isso é um absurdo. O TFD ele tem que ser automático. Antes da mãe viajar, ou no dia que a mãe viajar, tem que estar na conta esse valor. Tá? Eu sinto até envergonhado de falar isso. Para mim, o Amapá tem o pior TFD do Brasil. Por que o pior? Porque o TFD não consegue direcionar um paciente, conseguir um agendamento. O TFD lá não consegue nem casa de apoio. Eles não têm contato. E o Agenilson saiu da zona de conforto. Hoje, nós, como eu falei, nós temos parceiro. Hoje, essas mães, elas saem com essa garantia de acolhimento, como a Dani falou, que as casas estão, né, superlotadas. Para o poder público, é cômodo. Ele vai dizer, não, existe. As casas de apoio, eles vão suprir. Eu não vou fazer nada. Mas você não vai fazer nada, mas porque não entra, pelo menos, com uma contrapartida para ajudar essas instituições. A gente não vê. É como o Edu falou, daqui a esse domingo ou outro vai ter eleição. Né? Se nós pudermos colocar pessoas que têm esse entendimento, esse interesse em mudar essa realidade, isso tudo vai mudar. E sem contar, Edu, vocês, o Amapá não tem pactuações com nenhum outro estado. Eu não sei se todos sabem o que é pactuações. Tá? As pactuações elas são necessárias para que você faça uma transferência ou leito a leito ou um agendamento ambulatorial de forma legal. O Amapá não tem isso. O Amapá ele é isolado. O Amapá é uma ilha. Parece que ele é isolado também até nessa questão de pactuações. É porque falta o interesse dos gestores. É isso que falta para poder melhorar. Muito bem, Agenilson. Pode aplaudir, pessoal. Isso aí. Eu queria que a Dani Bastos, da Ronald McDonald's, pudesse falar um pouco mais sobre essa importância de ter a família junto ao paciente, né? Da família ser acolhida e não o paciente. Eu digo isso porque o meu sobrinho, quando teve o diagnóstico de sarcoma ósseo, isso é raridade, o que aconteceu na minha família, né? A minha irmã e o meu cunhado fecharam a casa, né, lá no sul de Minas, e se mudaram para Campinas para uma casa de apoio. Foram os dois, pai e mãe, né? Embora a gente tenha perdido a batalha, mas o Gustavo teve esse privilégio de ter a mãe e o pai junto durante todo o processo, que foi cerca de quase 2 anos, né? E eu, enquanto tio, eu pude presenciar a importância de se ter, né? E queria registrar também que muitas vezes eu me acovardei, mesmo trabalhando com câncer há muito tempo, né, junto com a Merula, mas quando a coisa bate na sua porta é muito diferente, né? Então, nos últimos meses, eu não consegui visitá-lo, né, porque já estava na fase final, mas eu queria que você pudesse falar dessa importância. Não, perfeito. Como a gente entende que hoje o Brasil tem uma parcela muito grande de crianças e adolescentes que vivem em famílias altamente carentes, né? Famílias que têm poucos recursos. A gente tem quase 40 milhões de crianças de 0 a 14 anos que vivem em famílias com apenas um salário mínimo. Então, esse dado ele norteia todo o trabalho que a gente faz dentro do Instituto Ronald, no sentido de que o público que a gente beneficia é uma parcela grande da população que é extremamente vulnerável. E as casas, elas têm um papel essencial para acolher e tentar apoiar de alguma forma essa vulnerabilidade. A gente sabe que a gente hoje não consegue atender todas as necessidades dessas famílias, mas, enquanto elas estão dentro da casa,
elas, além de terem esse conforto de não se preocuparem em pagar um aluguel, em ter essa hospedagem, de uma certa forma, nossas equipes assistenciais também têm um olhar para essa família que, por vezes, ficou em outro estado, que não pôde vir. Então, se é necessário mandar alguma coisa para essa família, né, a gente dá esse suporte. Por exemplo, se os pais precisam vir para acompanhar o filho, elas tentam viabilizar como que essas famílias vêm para cá também. Então, a gente não consegue manter toda a família aqui, de uma certa forma, mas a gente sempre tenta fazer essa ponte, porque a gente sabe que a criança também precisa desse pai ou dessa avó, mas também a mãe também precisa do acolhimento, né? Então, ela sente saudade, às vezes ela deixa outros filhos para trás, ela deixa o marido, ela deixa uma vida. Então, a gente tenta, de alguma forma, sempre ter esse olhar focado para essa família, buscando fazer conexões, oficinas, buscando resgatar, às vezes, essa vida, para que ela não viva só dentro da perspectiva de que estou tratando do meu filho. O meu filho tem doença. E tanto que as famílias percebem essa interação, que às vezes um irmão, né, a gente já teve relatos de irmãos pedindo para ter câncer, porque o irmão tem tudo e ele está lá longe da mãe, não tem algumas, né, as crianças aqui vão para festa, tem atividades, vão para passeios, e os irmãos não têm. Então, eles falam, poxa, eu queria ter câncer também, porque assim eu vou ter o que meu irmão está tendo. Mas não é isso. Então, por isso que a gente precisa, de alguma forma, olhar essa família que está na localidade e também esse retorno da família, que também é super importante. Como que essa família retorna num padrão de vida melhor do que ela tinha, né? Não adianta eu mandar uma criança de volta para casa e ela ter uma casa insalubre. A gente sabe que o grande padrão de infecção das crianças é quando elas retornam para casa. Então, por isso que a gente também tenta que as crianças fiquem o máximo possível dentro das casas antes de retornar para suas casas, porque a gente sabe que tem um alto risco de infecção, né? Som. Muito bem, Dani, obrigado, viu? E Dani Castella, eu acho que o seu trabalho é um trabalho um tanto quanto desafiador, porque eu fui representante de núcleos quando eu iniciei na Abrale, e o que a gente via, a carência e o abandono das pessoas acometidas com câncer na fase adulta, né? São pouquíssimas as casas de apoio para esse público. Então, isso é uma dificuldade tremenda e que também tem que ser pauta desse nosso debate, né? E parabenizar por você ter essa sensibilidade, porque o apelo da criança, do jovem, ele é muito mais latente, né? E o idoso não tem esse apelo tão grande. Então, é uma dificuldade tremenda para que a gente possa acolher esses pacientes idosos. Sim, verdade, Edu. Por isso que eu falei, olha o quão desafiador, né? Aqui no meio de tantas instituições que desempenham um trabalho tão bonito com criança. Mas, primeiro, antes de responder a sua pergunta, a sua colocação, eu queria trazer uma reflexão para o valor da diária que a Dani trouxe. Eu acho que ela está sendo muito modesta nessa diária. Porque quando a gente pensa, né, de todo o acolhimento que a casa dá, com alimentação, com tratamento humanizado e com todo o suporte de uma equipe multidisciplinar, é esse atendimento que o poder público não consegue dar mesmo. Muitas vezes nem dentro dos serviços de saúde, né? Então, acho que a gente tem, como a Janilson falou, se orgulhar muito do trabalho que a gente entrega para a população, né? Porque a gente está indo muito além do que seria o nosso papel, né? As necessidades chegam e a gente dá o nosso jeito de fazer as coisas acontecer, porque todo esse cuidado com a alimentação, quantas vezes eu recebo paciente com câncer de cabeça e pescoço que não consegue mais se alimentar, precisa colocar uma sonda, precisa de uma alimentação enteral que é cara, ele não tem condição e a gente dá um jeito de comprar. Então, assim, esse custo
que é embutido em todos esses cuidados que a gente tem, essa diária ela é muito maior, sabe? E importante aproveitar aqui esse momento também para ressaltar o tamanho da importância da equipe multidisciplinar em todo esse processo. Porque só com esse atendimento de toda a equipe que a gente consegue devolver esse paciente para a sua comunidade, para a sua família, mais bem preparado para seguir, né? Porque, assim, ele volta para casa, no caso do paciente adulto, mas ele vai ter que vir para as revisões, ele vai ter que mudar o estilo de vida dele, ele vai ter que seguir com as orientações médicas para poder seguir bem com a vida. E é isso que eu acho, a gente vê a diferença do paciente que fica com a gente na casa e desse paciente que não tem esse suporte, essa orientação. Né? O quanto o paciente que fica com a gente, ele volta para o convívio social e para a sua vida mais orientado, mais seguro, mais empoderado, né, assim, dos seus direitos, e, enfim. Então, Edu, é muito desafiador mesmo acolher o paciente adulto. A gente tem uma dificuldade imensa de que as pessoas entendam, né, o quanto essa pessoa é impactada e como ela precisa desse apoio e desse acolhimento para poder ficar bem. Som. Muito bem, pessoal. Tem algumas perguntas aqui do público. Nós vamos tentar responder todas. Então, eu peço que a gente possa ser breve nas respostas para que todo mundo possa ser contemplado. Então, eu começo aqui com o Leonardo Diniz, que está aqui presencial, e ele fala o seguinte: dentro das suas instituições, há oferta de serviço psicológico? Se sim, como que se dá o funcionamento dele? Bem, nas casas Ronald McDonald, a gente tem, em algumas casas a gente oferece o serviço psicológico como parte da equipe, em outras a gente tem, de alguma forma, voluntários, ou a gente tem parceria com o próprio hospital, da onde a criança vem de origem. Então, a gente tem as 3 modalidades. A gente sempre vai tentar contemplar. E o nosso grande desafio é não contemplar só o paciente, é contemplar também o familiar que está junto com ele, né? Porque a gente entende que esse contexto do familiar também é necessário ser atendido. Então, muitas vezes, a gente tem ou um voluntário ou uma outra pessoa dentro da equipe para cuidar também desse familiar. Muito bem, Dani, obrigado. E é muito importante você ter esse atendimento, né? Porque a cabeça fica a mil. Sim, certamente. Né? Tem uma outra pergunta aqui da Marta Adriana, e ela diz o seguinte: casas de apoio para adultos também precisa acolher os acompanhantes? Estamos iniciando este trabalho. Dani. Lá na associação, a gente, infelizmente, só consegue acolher o paciente, porque eu só tenho 40 vagas. Então, a gente tem uma parceria com uma outra casa de apoio, que é mantida por freiras, que elas acolhem o paciente e o acompanhante. Então, o adulto, quando ele está com um estado geral bom, né, e consegue tomar conta de si sozinho, ele fica com a gente. Quando é um adulto que já é um pouco mais debilitado, é mais idoso e precisa desse suporte, a gente encaminha para outra casa de apoio, porque assim eu consigo acolher mais pacientes. Então, a gente queria muito ter espaço. Quem sabe, se o poder público começar a ajudar, porque tudo isso, né, o recurso é a grande dificuldade. Muito bem. O Bruno Magliari, meu amigo, está aqui também, lá no fundo. Ele diz o seguinte: considerando que há anos o desafio é o mesmo, falta de acesso para quem é de fora dos grandes centros, qual seria o mundo ideal para o terceiro setor? Que empresas do setor privado tivessem um comitê de ação social, por exemplo? Bom, sem dúvida, o olhar, né, da iniciativa privada para essa situação e esse apoio, sem dúvida, acredito muito na possibilidade, né? Eu vejo que quando você tem uma empresa
que tem dentro dos seus princípios, né, esse G, dentro desses valores, você aportar recursos para essas organizações, vocês vão estar, ela sem dúvida vai estar contribuindo para oportunizar uma qualidade de vida, para oportunizar um acesso com transporte, com uma qualidade de um tratamento. Acredito que as parcerias com a iniciativa privada são de grande importância. Aportar esses recursos não é só ter aí os benefícios fiscais, mas sim contribuir, de fato, no impacto que esse recurso vai estar chegando para esse paciente que está fora do seu domicílio. Porque, veja, ele aportando esse recurso para a organização, ela também pode contribuir, sem dúvida, na ponta, né? Então, não é só o recurso do Estado que vai estar contribuindo para esse tratamento fora, mas se essa organização ela tem essas condições para pagar um táxi, para pagar um transporte aqui, para pagar um medicamento, com certeza também ela vai estar contribuindo para gerar uma qualidade melhor nesse tratamento. Então, a iniciativa privada, gente, é sem dúvida importante para as casas de apoio, para aportar recursos e mudar esse cenário. Não sem dúvida, vamos ter aí, continuar com grandes desafios, para ter aí um mundo igualitário, com equidade para todos, que é esse Brasil que a gente tanto falou aqui, que seria bom e acessível para todos. Mas, sem dúvida, a iniciativa privada pode impactar muito com as organizações nesse tratamento fora domiciliar. Muito bem, Ula. Nós temos duas últimas perguntas aqui, para a gente ir caminhando para o final. A Priscila está aí. É que o sobrenome dela é tão difícil que eu não vou falar o sobrenome dela. E a Priscila pergunta o seguinte: hoje em dia, qual a contribuição do MEC Dia Feliz na manutenção das casas Ronald? Parabéns, Daniele Bastos, pela sua fala direta e motivadora. Bem, o MEC Dia Feliz, o MEC Dia Feliz, mais os recursos que são aportados pelo Instituto Ronald, porque além dos recursos que as próprias casas captam e o próprio Instituto capta dentro do MEC Dia, que é direcionado para as casas, hoje, o recurso que vem da campanha mais outras fontes de recurso, ele totaliza em torno de até 50% desse custeio da operação das casas Ronald. Porém, elas localmente elas precisam fazer todo um esforço também para captar esse montante sobressalente, porque é aquilo que a gente pontuou lá no início, né? O Instituto ele trabalha tanto com as casas, mas também tem esses outros programas que também são essenciais para toda a jornada dessa família. Então, a gente aporta aí até 50% do valor da operação das casas Ronald. Muito bem. E a última pergunta da Thalita, que está aqui na frente. A Thalita trabalha comigo. E dizer que eu e a Thalita, nós já havíamos pensado, antes de estar aqui nesse painel, nós tivemos uma audiência pública a semana passada em Brasília, para a questão das talassemias. E a Thalita e eu, a gente já era incomodado muito com essa questão do TFD. Porque tem muitos pacientes com talassemia que precisa deslocar grandes distâncias para poder fazer sua transfusão de sangue. Né? Para quem não sabe, a gente faz transfusões de sangue a cada 15 dias, outros a cada 10. Né? E tem pacientes que se deslocam 400 quilômetros, 500. Em Belém do Pará, a gente viu o paciente que desloca 15 horas. Né? Outros, para poder fazer consulta, desloca 3 dias de barco. Então, é uma dificuldade tremenda. E a Thalita pergunta o seguinte: as casas de apoio participantes têm algum projeto de advocacy já em curso para a sensibilização das instâncias governamentais, no que tange o incentivo direto às casas de apoio, bem como a atualização da portaria ministerial para o TFD? Bom, a falar sobre esse advocacy, acho que é importante destacar o papel, né, da Abrale nesse advocacy. É importante destacar que as organizações elas
possam estar buscando essas organizações, esses movimentos, para ganhar, né, força e mostrar esse papel, o papel fundamental de voz para esses pacientes. E, com certeza, a gente está aqui para fazer essa ponte, né, para despertar o interesse, despertar e motivar as organizações para que a gente possa fortalecer não só o movimento da Abrale, os movimentos de outros grupos, e aqui eu também destaco a Confederação das Entidades de Apoio à Criança com Câncer, a CONIAC, que faz também esses papéis de advocacy, e as casas de apoio, né, também buscarem se fortalecerem. A federação, a gente também está, lá em Sergipe, criamos a Federação das Entidades de Apoio ao Paciente com Câncer, a FEAPACE, e aqui eu quero destacar algumas organizações presentes que também estão buscando, com o Advocacy, fazer essa ponte, fazer essa rede. Então, é isso, é mostrar que é possível e é necessário essa articulação para a gente fazer essa ponte e garantir esse direito a fazer acontecer. Thalita, acho que esse é um ponto fundamental. A gente lá no Instituto, a gente está estruturando, fazendo um trabalho de pesquisa para entender quais são as necessidades locais de cada estado. Então, a gente está fazendo um mapeamento para a gente poder justamente estruturar por onde a gente começa a fortalecer essa ponte de advocacy. Talvez esse ponto do TFD seja um ponto de partida inicial que a gente pode fortalecer essa pauta em conjunto para que a gente possa batalhar por esse tema. É algo super palpável que a gente pode dar um direcionamento e aí, né, eu acho que todos em rede, né, a gente sempre fala, né, a gente não quer fazer sozinho, a gente quer trabalhar em rede, porque em rede a gente fortalece o diálogo e fortalece que a gente seja ouvido. Então, acho que pode contar conosco nesse trabalho, a gente vai adorar participar com vocês também. Bem, a Genilson quer fazer alguma consideração final? Você não ficou mais quietinho aí? Na verdade, agradecer a todos, né, agradecer ao movimento do TJCC por reunir pessoas maravilhosas. Tem gente que se encontra uma vez ao ano aqui. Então, é importante esse movimento para fortalecer as instituições. E o resultado, como eu acabei de falar, é a implantação de serviços de radioterapia no Amapá. É o advocacy que nós levamos através do fórum lá em Macapá, que começou a apresentar resultados. Então, se nós não fizermos esses movimentos, essas ações em conjuntos, nada vai dar resultado. E aprenda uma coisa, se alguém disser que ela faz sozinho tudo, ela está mentindo. Tá? Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Tá? Somos todos juntos contra o câncer. É assim que nós vamos mudar a realidade da oncologia do norte ao sul do país. Ninguém é melhor do que ninguém, gente. Todo mundo tem a sua importância no seu devido papel. Então, parabenizar a Abrale, parabenizar as meninas pelos belíssimos trabalhos que desenvolvem e gratidão a todos. Bem. Bom, antes de encerrar esse painel maravilhoso, eu queria agradecer, né, a todos vocês que aqui tiveram nessa discussão importantíssima, né? Agradecer a todos que estiveram aqui acompanhando. Queria deixar um abraço afetuoso à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vocês nem sabem disso, mas marcou muito a minha vida num congresso que vocês fizeram em Juiz de Fora, né? E nesse congresso, vocês convidaram a Merula já estava um pouquinho debilitada, com oxigênio, né? E eu moro em Juiz de Fora e ela falou, e eu falei, Merula, é importante estar aqui com a Rede Feminina. Ela falou, Edu, mas eu já estou com oxigênio, mas eu vou, né? E foi maravilhoso aquele congresso que vocês fizeram em Juiz de Fora. Então, vocês conseguiram marcar a minha vida e a da Merula também. E eu gostaria de propor um encaminhamento, porque o TJCC, ele é anual, mas a gente trabalha, é uma escola de samba, acaba aqui, nós já estamos planejando o próximo, né? Então, a Dani falou da Ronald McDonald's, né, sobre a questão do Ministério da Saúde, né, do Ministério da Assistência Social e Cidadania,
e eu acho que já passou da hora da gente se fortalecer enquanto rede, né? Então, a minha proposição aqui hoje é que a gente possa ter até um grupo de trabalho dentro do movimento TJCC, um movimento das casas de apoio, né? E a gente começar a se debruçar nessa temática e a levar isso a Brasília, né? Como eu estou em Brasília, no Conselho Nacional de Saúde, eu me proponho a ajudar, né, nessa questão. O meu sobrinho foi beneficiado por casa de apoio, então é um papel social meu, enquanto pessoa, de ajudar nessa luta. Então, o encaminhamento é de que a gente lute para poder rever essa questão de valor do TFD, para ele ser uniforme e um projeto de lei, né, para que todo o Brasil tenha esse valor uniforme e para que a gente possa ter repasses de governo federal, estadual e municipal automático para as casas de apoio, porque casa de apoio é sim parte integral do tratamento de saúde dessas crianças e também dos adultos. Eu acho que assim a gente vai conseguir sensibilizar e quando a gente se trabalha em rede é mais fácil da gente conseguir os nossos objetivos. Então esse é o encaminhamento que eu gostaria de deixar aqui proposto, de que a gente depois possa se reunir, fazer uma reunião, né, pós-evento, principalmente vocês que estão aqui, para que a gente possa começar a dar andamento a esse movimento, que eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai voltar aqui com novidades e falando, avançamos um pouco mais nessa direção, né? E quero aproveitar o gancho, né, desse tema que abordamos aqui neste painel, para convidar todos vocês a estarem presentes hoje na cerimônia de encerramento, né, às 16h50. Mas calma que a gente não acabou o TJCC, né? Tem muita coisa ainda durante todo o dia para poder a gente discutir. Mas em nosso encerramento, vamos por meio, né, do prêmio Merula Stigl, reconhecer diferentes causas que também priorizaram o bem-estar do paciente, por meio de projetos sociais voltados ao cuidado, educação, informação e também as políticas públicas e advocacy. Será um momento muito especial. Quer falar, Genilson? Vamos lá. Queria... Tenho um cordel feito pela doutora Paola, que ela fez em minha homenagem. E aí, quem não for, daqui a pouco eu vou distribuir gratuitamente, tá, gente? Esse cordel é maravilhoso. 2 médicos e um sonhador no meio do mundo. Eu, doutora Paola e doutor Drauzio. Tá bom? Então... Tudo bem. E para encerrar nossa conversa, quero agradecer aos nossos convidados, a vocês que estão aqui presencial e a você que está nos acompanhando de forma online, pela participação, por esta rica troca de experiência e informação no nosso painel. Então, ficamos por aqui e um bom resto de TJCC para todo mundo. Forte abraço.